O Guarani, de José de Alencar. Parte 4, capítulo 7. Peleja. Quando a família de Dom Antônio de Maris gozava dos primeiros momentos de tranquilidade que sucediam a tantas aflições, soou um grito na escada de pedra. Cecília levantou-se, estremecendo de alegria e felicidade. Tinha reconhecido a voz de Peri. No momento em que ia correr ao encontro do seu amigo, Mestre Nunes já tinha abaixado uma prancha que servia de ponte levadiça, e Peri chegava à porta da sala. Dom Antônio de Maris, sua mulher e sua filha ficaram mudos de espanto e terror. Isabel caiu fulminada, como se a vida lhe faltasse de repente. Peri trazia nos seus ombros o corpo inanimado de Álvaro, e no rosto uma expressão de tristeza profunda. Atravessando a sala, depôs sobre o sofá o seu fardo precioso e, olhando o rosto lívido daquele que fora seu amigo, enxugou uma lágrima que lhe corria pela face. Nenhuma das pessoas presentes se animava a quebrar o silêncio solene que envolvia aquela cena lúgubre. Os aventureiros, que haviam acompanhado Peri quando passara no meio deles correndo, pararam na porta, tomados de compaixão e respeito por aquela desgraça. Cecília nem pôde gozar da alegria de ver Peri salvo. Seus olhos, apesar dos sofrimentos passados, ainda tinham lágrimas para chorar essa vida nobre e leal que a morte acabava de ceifar. Quanto a Dom Antônio de Maris, sua dor era de um pai que havia perdido um filho. Era a dor muda e concentrada que abala as organizações fortes, sem, contudo, abatê-las. Depois dessa primeira comoção produzida pela chegada de Peri, o fidalgo interrogou o índio e ouviu, de sua boca, a narração breve dos acontecimentos cuja peripécia tinha diante dos olhos. Eis o que havia passado. Partindo na véspera, no momento em que começava a sentir os primeiros efeitos do veneno terrível que tomara, Peri ia cumprir a promessa que tinha feito a Cecília. Ia procurar a vida em um contraveneno infalível, cuja existência só era conhecida pelos velhos pajés da tribo e pelas mulheres que os auxiliavam nas suas preparações medicinais. Sua mãe, quando ele partira para a Primeira Guerra, lhe tinha revelado esse segredo que devia salvá-lo de uma morte certa no caso de ser ferido por alguma seta ervada. Vendo o desespero de sua senhora, o índio sentiu-se com forças de resistir ao torpor do envenenamento que começava a ganhar-lhe o corpo,
e ir ao fundo da floresta e procurar essa erva poderosa que devia restituir-lhe a saúde, o vigor e a existência. Contudo, quando atravessava a mata, parecia-lhe às vezes que já era tarde, que não chegaria a tempo. Então, tinha medo de morrer longe de sua senhora, sem poder volver para ela o seu último olhar. Arrependia-se quase de ter partido de casa e não deixar-se ficar aos pés de Cecília até exalar o seu último suspiro. Mas lembrava-se que a menina o esperava. Lembrava-se que ela ainda precisava de sua vida e criava novas forças. Peri entranhou-se no mais vasto e sombrio da floresta. E aí, na sombra e no silêncio, passou-se entre ele e a natureza uma cena da vida selvagem, dessa vida primitiva, cuja imagem nos chegou tão incompleta e desfigurada. O dia declinou. Veio a tarde, depois a noite, e sob essa abóbada espessa em que Peri dormia como em um santuário, nenhum rumor revelara o que aí se passou. Quando o primeiro reflexo do dia purpureou o horizonte, as folhas se abriram. E Peri, exausto de forças, vacilante, emagrecido como se acabasse de uma longa enfermidade, saiu de seu retiro. Mal se podia suster e, para caminhar, era obrigado a sustentar-se aos galhos das árvores que encontrava na sua passagem. Assim, adiantou-se pela floresta e colheu alguns frutos que lhe restabeleceram um tanto as forças. Chegando à beira do rio, Peri já sentiu o vigor que voltava e o calor que começava a animar-lhe o corpo entorpecido. Atirou-se à água e mergulhou. Quando voltou à margem, era outro homem. Uma reação se havia operado. Seus membros tinham adquirido a elasticidade natural. O sangue girava livremente nas veias. Então, tratou de recuperar as forças que havia perdido. E tudo quanto a floresta lhe oferecia de saboroso e nutriente serviu a este banquete da vida, em que o selvagem festejava a sua vitória sobre a morte e o veneno. O sol tinha raiado havia horas. Peri, acabada a sua refeição, caminhava pensativo, quando ouviu uma descarga de armas de fogo, cujo estrondo reboou pelo âmbito da floresta. Lançou-se na direção dos tiros e, a pouca distância, num claro da mata, descobriu um espetáculo grandioso. Álvaro e os seus 9 companheiros, divididos em 2 colunas de 5 homens, com as costas apoiadas às costas uns dos outros, estavam cercados por mais de 100 aimorés
que se precipitavam sobre eles com um furor selvagem. Mas as ondas dessa torrente de bárbaros que soltavam bramidos espantosos iam quebrar-se contra essa pequena coluna que não parecia de homens, mas de aço. As espadas jogavam com tanta velocidade que a tornavam impenetrável. No raio de uma braça, o inimigo que se adiantava caía morto. Havia uma hora que durava esse combate, começado com armas de fogo. Mas os aimorés atacavam com tanta fúria que breve tinham chegado à luta corpo a corpo e à arma branca. No momento em que Peri assomava à margem da clareira, um incidente veio modificar a face do combate. O aventureiro, que dava as costas a Álvaro, levado pelo ardor da peleja, adiantou-se alguns passos para ferir o inimigo. Os selvagens o envolveram, deixando a coluna interrompida e Álvaro sem defesa. Entretanto, o valente cavalheiro continuava a fazer prodígios de valor e de coragem. Cada volta que descrevia sua espada era um inimigo de menos. Uma vida que se extinguia a seus pés num rio de sangue. Os selvagens redobravam de furor contra ele, e cada vez o seu braço ágil movia-se com mais segurança e mais certeza, fazendo jogar, como um raio, a lâmina de aço que mal se via brilhar nas suas rápidas evoluções. Desde, porém, que os aimorés viram o moço sem defesa pelas costas e exposto aos seus golpes, concentraram-se nesse ponto. Um deles, adiantando-se, ergueu com as duas mãos a pesada tangapema e atirou-a ao alto da cabeça de Álvaro. O moço caiu, mas na sua queda, a espada descreveu ainda um semicírculo e abateu o inimigo que o tinha ferido à traição. A dor violenta dera a esse último golpe uma força sobrenatural. Quando os índios iam precipitar-se sobre o cavalheiro, Peri saltou no meio deles e, agarrando a espingarda que estava a seus pés, fez dela uma arma terrível, uma clava formidável, cujo poder em breve sentiram os aimorés. Apenas se viu livre do turbilhão dos inimigos, o índio tomou Álvaro nos seus ombros e, abrindo caminho com a sua arma temível, lançou-se pela floresta e desapareceu. Alguns o seguiram, mas Peri voltou-se e fê-los arrepender-se de sua ousadia. Livrando-se do peso que levava, carregou a espingarda com as munições que Álvaro trazia e mandou uma bala àquele que o perseguia mais de perto. Os outros, que já o conheciam pelo combate da véspera, retrocederam. A ideia de Peri era salvar Álvaro, não só pela amizade que lhe tinha, como por causa de Cecília, que ele supunha amar o cavalheiro. Vendo, porém, que o corpo
continuava inanimado, acreditou que Álvaro estava morto. Apesar disto, não desistiu do seu propósito. Morto ou vivo, devia levá-lo àqueles que o amavam, ou para o restituírem à vida, ou para derramarem sobre o seu corpo o pranto da despedida. Quando Peri acabou a sua narração, o fidalgo, comovido, chegou-se à beira do sofá e, apertando a mão gelada e fria do cavalheiro, disse: "Até logo, bravo e valente amigo. Até logo. A nossa separação é de poucos instantes. Breve nos reuniremos na mansão dos justos, onde deveis estar e onde espero que Deus me concederá a graça de entrar." Cecília deu à memória do moço as últimas lágrimas e, ajoelhando aos pés do moribundo, com sua mãe, dirigiu ao céu uma prece ardente. Dona Lauriana tinha esgotado todos os recursos dessa medicina doméstica que, no interior das casas, substituía a falta dos homens profissionais, muito raros naquela época e, sobretudo, longe das cidades. O moço não deu, porém, o menor sinal de vida. Dom Antônio de Maris, que compreendera perfeitamente o que devia esperar da pretendida retirada dos Aimorés, mandou que os seus homens se preparassem para a defesa. Não porque tivesse a menor esperança, mas porque desejava resistir até o último momento. Peri, depois de ter respondido a todas as perguntas de Cecília a respeito do modo por que se havia salvado do veneno, saiu da sala e percorreu a esplanada, observando os arredores. O índio, infatigável sempre que se tratava de sua senhora, apenas acabava de uma empresa gigantesca como a que o tinha levado ao campo dos Aimorés, cuidava já em combinar outro projeto para salvar Cecília. Depois do seu exame estratégico, entrou no quarto que havia abandonado na antevéspera e no qual encontrou ainda as suas armas do mesmo modo que as tinha deixado. Lembrou-se do pedido que fizera a Álvaro, da contradição do destino que lhe restituía a vida, a ele, um homem 3 vezes morto, e roubava ao cavalheiro a quem ele havia deixado são e salvo. Se você gostou desse áudio, deixe seu like, compartilhe, deixe também seu comentário e se inscreva no canal, ativando o sininho para ser avisado dos próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!